Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa aula número 24, 17 de setembro. Nós ainda estamos na sequência, na continuação da doutrina de hamartiologia, ou doutrina do pecado, ok? Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui nesta manhã, amém? Deus amado, obrigado por estarmos aqui, pela liberdade que experimentamos. Obrigado, Deus, por poder aprender da Tua Palavra e que nós possamos, ó Deus, compreender a doutrina preservada na Tua Palavra como guia, como instrumento, como uma moldura dentro da qual precisamos guiar e orientar as nossas vidas. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã. Abençoa aqueles irmãos que estão viajando, trazendo-os em paz, aqueles que estão adoentados, trazendo de volta a saúde às suas vidas, aqueles que estão trabalhando, que possas dar a eles, ó Deus, a excelência de prestar um bom serviço, ter um bom plantão, um bom trabalho. Quanto a nós, que possamos estar debaixo da instrução do Teu Espírito, para entender, ouvir e entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Quero repetir aquela breve introdução da semana passada, a definição de hamartiologia, estudo sobre o pecado, sua origem, seus efeitos e implicações, bem como sua solução e extinção. E esta frase de Jonathan Edwards: frequentemente eu tenho tido percepções muito profundas da minha própria pecaminosidade e vileza, e muitas vezes isso me faz chorar amargamente. Quando olho para o meu coração e vejo a minha iniquidade, ela se parece com um abismo infinitamente mais profundo que o inferno. E aí está também, meus irmãos, o texto de Romanos 7, que mais uma vez quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Vamos lá? Romanos 7, de 18 até 25. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Hoje nós vamos retomar, meus irmãos, falando sobre, aliás, nosso grupo também tem aquele outro terceiro slide sobre o significado do pecado. É só ler para a gente dar uma relembrada e pegar o ritmo para entrar onde nós paramos. Vamos lá. A Bíblia diz que as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 2. Isso mostra que, basicamente, o pecado é algo que provoca o rompimento das relações do homem com Deus. Aí nós temos a definição do pecado, como já explicamos, esta palavra grega, hamartia, que pronuncia com um R no começo, significa errar o alvo. Algumas definições: omissão do dever, atitude errada para com Deus, transgressão da lei, ação errada para com os homens, não crer em Jesus, a tendência natural para o erro. E tudo isso só recapitulação que já vimos anteriormente, inclusive com os versículos, ok? Hoje nós vamos falar, meus irmãos, de entrando no pecado do mundo, qual foi o alcance do pecado, o que ele provocou na nossa realidade, na nossa existência. Pagou? Fugiu? Acabou? Está reiniciando? Então tá, vamos indo por aqui. O alcance do pecado. Nada no universo que Deus criou está fora do alcance do pecado. Tanto a realidade material como a espiritual foram
Espera só um minutinho, tá bem, a gravação parou? Que legal. Tá bom. Tanto a realidade material como a espiritual foram afetadas pela rebelião de criaturas racionais contra o seu Criador. Assim, o pecado atingiu, primeiro, os céus. O pecado entrou no universo por causa da rebelião de Satanás, que, segundo a tradição hermenêutica, questionada realmente por alguns exegetas, algo que se divide em opiniões, é descrita em Isaías 14 e Ezequiel 28. Isso afetou os céus de modo a infestar as regiões celestiais de anjos caídos, que também fazem guerra contra o crente. Então, a influência do pecado nos céus não está se referindo a que os céus estão contaminados em si, mas que eles são afetados pela presença, pela frequência, né, de demônios, como a gente já viu em alguns textos. Eles não estão com livre acesso à região celestial, mas eles têm acesso. Então vamos ver isso biblicamente. Primeiro, esses textos, irmãos, que são, como eu falei, um pouco questionados, se realmente se trata de Satanás, mas tradicionalmente são atribuídos a ele. Okay? Isaías 14, 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então, esse texto, a gente vai tratar inclusive dele quando chegar em Isaías nessa exposição, ou nessa parte da exposição. Ele é um daqueles textos que começa falando sobre um assunto, sobre uma pessoa, depois ele começa a tratar de questões que é impossível que se aplicasse àquela pessoa, como por exemplo, ele ter literalmente subido, ou buscado subir aos céus e erguer o seu trono acima das estrelas de Deus, ou aquele que derrubava as nações, se assentar no trono de Deus. São questões que não são possíveis a um mero personagem humano. E fica ainda mais grave em Ezequiel 28, que é o segundo texto aí da nossa lição. Ezequiel 28, 12 a 15. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Então, obviamente, o rei de Tiro não se aplica aqui. Então é como se Isaías, ou desculpa, nesse caso Ezequiel, estivesse agora divergindo do assunto e tratando de algo mais profundo, mais elevado do que meramente aquilo que ele havia começado, ok? Olha o versículo 3, você estava no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden, obviamente. No jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, corbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim, guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Então, a hipótese hermenêutica, a hipótese de interpretação, meus irmãos, é que Isaías e Ezequiel usam questões relativas à queda, mudou aqui um pouquinho? Não. Questões relativas à queda de Satanás para ilustrar a arrogância e a queda desses personagens humanos, certo? Dentro de uma certa limitação. Então essa é a ideia que a maioria das pessoas que interpretam esse texto como se tratando de fato de Satanás, aplicam aqui. Sobre a questão deles terem acesso às regiões celestiais, temos principalmente a passagem de Jó, que diz o seguinte, Jó 1,6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então, parece que há esta tensão, né, onde há uma assembleia, uma apresentação de anjos diante do Senhor e que os demônios, Satanás e os demônios também têm acesso a isso
o propósito, irmãos, o objetivo, é aí que está. A Bíblia para aqui. Não tem como a gente ficar adivinhando e conjecturando. Eu já falei algumas vezes, irmãos, isso é mais assunto para demonologia, mas já falei algumas vezes que esses congressos de batalha espiritual, eles são 5, 10% de Bíblia e 90, 95% de imaginação. Então o camarada pega um texto como esse e aí fala 1 hora sobre as atividades demoníacas nas regiões celestiais. O texto só fala isso aqui. E a gente sabe como ele vai continuar, vai haver esse diálogo entre Deus e Satanás, e o tópico do diálogo é a fidelidade de Jó. E a partir daí se desenrola toda a história. O que a gente tem além disso aqui? Nada. Absolutamente nada. Não, porque lá eles estão de um lado e de outro como se fossem 2 torcidas, eles estão constantemente ameaçando. Não tem como saber nem como é a disposição deles ali. Absolutamente nada. Qual é o único fato, meus irmãos, que a gente tira desse texto? As forças das trevas, por obviamente permissão do Senhor, têm acesso, mesmo que parcial, às regiões celestiais. Ponto. Fechou a teologia sistemática, bora para o próximo assunto. É a velha máxima. Quando a Bíblia fala, nós falamos. Quando ela se cala, nós nos calamos. Certo? Bem, ainda nessa mesma linha, meus irmãos, Apocalipse 12, 7. Houve também uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Então, uma guerra, uma batalha, literalmente uma batalha espiritual entre as forças das trevas e a força da luz. E isso vai acontecer, neste contexto aqui, durante a tribulação. Então, a coisa vai estar tão chegando à sua conclusão final, ao seu ápice, com o final da tribulação e a destruição do anticristo, do falso profeta e o aprisionamento de Satanás, que parece que ele vai fazer uma última tentativa, né? um apelo, uma apelação final para ver se ele consegue algum efeito. E para terminar, irmãos, o texto clássico de Efésios 6, 11 e 12. Visto toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, novamente, a Bíblia afirma, Paulo aqui, que as forças das trevas têm acesso, mesmo que seja restrito, às regiões celestiais, e ali eles podem desenvolver algum trabalho que, novamente, a Bíblia não afirma. Então, o pecado, irmãos, alcançou os céus. Obviamente, com o final desta era, né, com a vinda da eternidade, com a destruição completa das forças das trevas, isso não vai existir mais. Então, isso é uma situação temporária, algo que está acontecendo apenas neste momento da nossa história. A terra também foi afetada. Diz o nosso texto, com a queda do homem, o pecado afetou a terra, sujeitando a natureza ao sofrimento e à inutilidade. Tanto o reino vegetal como o animal foram prejudicados, além de toda a humanidade. E aí nós temos essa figura, irmãos, eu vou ler os textos aqui, passa, por favor, está no seu material, que ilustra, né, basicamente aí esse alcance de céus e terra em relação ao pecado. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, Romanos 8. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, basicamente, meus irmãos, no momento da queda, em Gênesis capítulo 3, a terra é colocada sob maldição. E o que isso significa? Bem, se você gosta de olhar na internet fotos de lugares no mundo, não estou me referindo a lugares do homem, né? Lugares da natureza.
tem muita coisa bonita. Então, você vai num bosque, você vai em uma floresta, ou tantos outros lugares, uma linda cachoeira. O ponto aqui, meus irmãos, é que isso não é nem o que deveria ser. Então, a criação antes da queda era não só muito mais bela, mas muito mais acessível ao ser humano. Então, hoje, certamente, você não vai acampar no meio de uma floresta sem ficar preocupado, tomar devida precaução, fazer uma fogueira, ou outro dia eu vi num desses aplicativos de compra na China, que era um detector de movimento para acampamento, para você colocar no limite do seu acampamento, porque, né, vem um urso, vem uma onça, o que quer que seja, ele apita, e você tem tempo de pegar sua arma, o seu spray de pimenta, ou sei lá o quê, né? Ou correr, se for o caso. Não dá muito certo com uma onça, não, acho que também nem com o urso, para poder se proteger, né? Mas você sabe que você não precisa correr mais que o urso, né? Você só precisa correr mais do que outra pessoa que estiver com você. Mas é verdade. Então, você sempre leva uma pessoa que você acha meio dispensável lá para acampar, você corre mais que ele e o urso fica para trás. Porque a onça, meus irmãos, ela corre, ela sobe na árvore e ela nada. Você está roubado se estiver com fome de verdade. Nada disso, irmãos, era uma situação antes da queda. Nós vivemos em plena harmonia com a natureza. E, principalmente, irmãos, o furacões, ciclones e tudo mais que a gente vê hoje é parte desse gemido, vamos chamar assim, cuja natureza espera a mudança. E isso vai acontecer quando? Finalzinho de Apocalipse, novos céus e nova terra. Pronto. Então, a ideia, meus irmãos, de novo, que a gente vai ficar no céu de nuvenzinha, vestido de branco, tocando uma lira, né? É só na revistinha do Maurício de Souza. A Bíblia fala sobre ressurreição física e fala sobre novos céus e nova terra, onde nós vamos habitar para todo sempre, ok? Tem um microfone aí? Onde é que tá? Tá aí? O Diego, fica aí, Diego, só terminar de ler os textos aqui. Bem, afetou o reino vegetal, Gênesis 3, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então, toda vez que você pegar, amém, que seja uma planta muito bonita e você se espetar em um espinho nela, lembra de Gênesis capítulo 3. Então, esse é resultado direto da queda do homem. Então, quando eu era pequeno, a gente brincava muito na casa da minha avó, que era terreno muito grande e era mato. Eu vivia enfiando o pé em espinho, né, em carrapicho, e ficava chateado. Aí eu falava, Adão, né, por causa daquilo que aconteceu com o pecado. Bem, também o reino animal, Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Então, os animais também debaixo aí da influência do pecado. Eclesiastes 7:20, o resto da humanidade. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. E Romanos 5:12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Então, meus irmãos, não tem, como a gente falou desde o começo, nada, nenhum palmo que não seja afetado pelo pecado. Certo? Toda a criação, seres humanos, animais, fauna, flora, tudo está debaixo disso até que venha a consumação dos séculos. Diego. Pastor, minha dúvida seria exatamente sobre esse capítulo 9, Gênesis de 1 a 3, sobre como os animais foram afetados pelo pecado, baseado nesse texto aqui. Como eles foram afetados? Sim. Agora eles são alimento. Isso. No caso, antes não eram. Não. O homem, então, se alimentava mesmo de
do fruto das árvores. Toda a criação era diferente também antes do dilúvio. A natureza não estava tão deteriorada como agora. A ideia é que havia uma proteção sobre o planeta, mesmo debaixo do pecado e tudo mais, feita por vamos chamar assim, uma redoma, uma estufa, ok? Que cobria tudo. Não estou falando de terra plana, pelo amor de tudo que é mais sagrado, certo? Mas uma redoma que envolvia, fazer bem assim, para deixar bem globo, ok? Todo o planeta, tá? Aonde a temperatura era a mesma, onde era preservado. Tanto que quando começa o dilúvio, diz que as águas do firmamento e as águas debaixo da terra é que inundam tudo. Então veio muito mais água do que tinha na superfície do planeta até então. E os animais são influenciados porque muda agora a relação que a gente tem com eles, certo? Então, a partir desse momento, como o próprio texto diz, assim como lhes deu o vegetal, deu tudo. A tese por trás é de que, com as mudanças que houve no planeta, o ser humano não conseguiria mais sobreviver apenas de vegetais. Então, outro dia eu vi a notícia do camarada que morreu por causa de uma dieta vegetariana. É muito romântico, né? Muito bonito, mas a gente precisa de proteína que é difícil conseguir meramente através de vegetais. Aí você insiste nessa linha aí, se você não tiver muito estudo, muito preparo para conseguir suprir, a coisa complica, né? E aqui e acolá você vê o pessoal passando mal, tendo dificuldade de saúde, porque insiste nisso. Então, por exemplo, se você está num deserto e está precisando comer alguma coisa, procura um bicho. Você precisa de proteína para poder conseguir chegar até a civilização. Caso contrário, você vai sucumbir antes. Tem uma folhinha aqui, ficar comendo essa folhinha, não vai chegar lá não, né? Então, essa é a tese, que houve mudança. Tem como a gente averiguar isso 100% com toda certeza? Não, porque você não tem como fazer um estudo de amostra. Não tem como voltar no tempo, antes do dilúvio, e estudar como era o ser humano antes. Então, é uma suposição, eu disse há muito, muito tempo, baseada nas mudanças climáticas e naquilo que a gente enfrenta hoje. Então, essa foi a principal a forma que foi afetada. Tem que... Obrigado, Nicolas. Em relação à questão do homem morrer mais cedo, a idade, a Bíblia deixa claro que tem a ver com a maldade do homem, né? Mas será que também não tem a ver com o efeito do pecado sobre a terra e sobre a humanidade? Quando é que essa queda na longevidade começa? Depois do dilúvio, né? Exatamente. Mesma tese. As mudanças que aconteceram no planeta prejudicaram a forma como o ser humano reage à própria existência, à própria natureza, enfim. Então, essa também é a tese vigente. Não foi apenas que Deus virou a chavezinha, né? E a gente vai viver no máximo até aqui. Então, houve uma mudança no processo de envelhecimento, que inclusive é uma das coisas mais estudadas. Tem um camarada aí novo, deve ter uns 40, deve ter nem 50 anos direito, ele é o último bambambam. Ele está com 3 técnicas que supostamente vai fazer a gente chegar até os 200 anos. Deus me livre. Não, de jeito nenhum eu gostaria disso daí. Não, alguém já assistiu Highlander? É depressivo você ficar vivendo 100, 200 anos e as pessoas que você ama não. Você não tem nem sentido uma coisa dessa. É muito bonitinho de Hollywood. Mas tem vídeo para tudo quanto é lado do camarada. Ele explica as 3 possibilidades, né, que afetam o envelhecimento humano. E em ratos, ele já aumentou a vida, camundongos, né, de laboratório em 30%. Combatendo exatamente isso daí. Então, significaria para a média do ser humano hoje, mais 20, 24 anos, a média de 80 anos que está no mundo moderno, né? Não o pessoal que vive realmente em dificuldade, mas na modernidade, 80 anos, você chegaria a mais uns 20, 24 anos, se isso se aplicar ao ser humano. Agora, meus irmãos, todas essas coisas, tudo debaixo da soberania de Deus, né? Se vai acontecer, se não vai, né? Daqui a pouco começa o pessoal com a paranoia, né? Quem começar esse tratamento aí, com certeza essa é a marca da besta. Então, tem um pessoal besta que vê marca da besta em tudo. Então, eu não me preocupo com isso. A Bíblia é clara sobre o que você deve e o que você não deve fazer. Especialmente em relação a esse particular, que é a marca da besta, que a gente vai tratar lá em escatologia. Não tem nada a ver com isso. O pessoal
Outro dia tava uma paranoia por causa do chip que estão colocando na pele, que é de acho que é RF, acho que é, em que você simplesmente substitui, você não precisa mais ter os cartões de crédito. Você pega, alimenta o chip com as informações e você, né? Eu só acho que vai ter os bandidos aí cortando a mão das pessoas, mas tudo bem, vamos lá. Aí pronto, aí já vai os evangélicos pra internet falar besteira de que é a marca da besta. Nada a ver, nada a ver. Fizeram o mesmo escândalo, irmãos, com o código de barras. Não é o QR Code, não. Código de barras, lá na década de 70. Fizeram o mesmo escândalo sobre o código de barras, com cartão de crédito, com computador. Sempre teve os teóricos do Apocalipse sem fundamentação bíblica, que ficam adivinhando as coisas, né? Então, por exemplo, o anticristo vai usar a internet e o computador? Obviamente que vai. Quer dizer que agora eu vou ficar offline e vou jogar meu computador fora? Mas de jeito nenhum, não terminei de pagar, né? Nem o último que eu comprei ainda. Então, faz sentido uma coisa dessa. Da mesma maneira, quando começa-se a vacina, pronto, o que teve de evangelho falou que a vacina era a marca da besta. De novo, besta. Não que a vacina seja boa ou não, esse não é o ponto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o problema, o pessoal vai por esse lado, aí já começa a falar sobre salvação. Quer dizer, esse pessoal foi salvo no suco de groselha, não foi no sangue de Cristo. Porque basta uma vacinazinha para a pessoa perder a salvação. Faz sentido uma coisa dessa? Em que teologia você consegue encaixar uma coisa com a outra? Vamos supor, realmente, que tudo isso fosse a marca, todos eles fossem a marca do anticristo, certo? Todos eles. Então quer dizer que eu fui salvo, aí eu inadvertidamente botei o chifre na minha mão, aí depois eu descubro que é de Satanás, e tal, pronto, perdi a salvação. Faz sentido uma coisa dessa. Porque quando você lê em Apocalipse, meus irmãos, as pessoas que receberem, aceitarem a marca da besta estarão sabendo o que estão fazendo. E nenhum cristão com meio cérebro e um pouco de EBD desconhece o fato de que o que está em Apocalipse é uma obrigatoriedade. Caso contrário, você não vai nem sequer viver. Ok? Mas voltando, porque o assunto hoje na escatologia... Voltando, meus irmãos, você perguntou quem mesmo? Da idade, né? Pois é, então, realmente, com certeza, a gente estava falando das pesquisas e como chegou até aí, né? Com certeza, meus irmãos, houve um efeito após o dilúvio que começou a limitar a idade humana, ok? É claro que ela chegou a baixas incríveis, né? Na faixa dos 40 anos as pessoas morriam em determinados pontos da história. Mas hoje, obviamente, já não é mais assim. Detalhe, quando a limitação acontece, o pessoal continua vivendo 90, 100, 100 e tantos anos, né? Lá no limite. Quanto mais moderno o mundo foi ficando, mais doenças foram acontecendo e elas foram responsáveis pela queda da longevidade humana, o que foi, então, aí sim recuperada pela modernidade, pela ciência. Ou seja, o homem teve que consertar a lambança que fez. Porque quando a gente estava lá atrás, 3, 4 mil anos atrás, mesmo tendo caído, ninguém mais vivia 800, 700, 900 anos, é verdade, mas a gente vivia no limite do que Deus dava, né? Vivia até relativamente bem. Você tem, o rei Davi, se não me engano, morre com quase 80 anos, 70 e tantos anos, né, de idade, ou seja, tá bom. Hoje tem gente que não vive assim, com modernidade e tudo, mas aí com o passar do tempo, com doenças e tudo mais, né? Quanto mais o ser humano foi degradando o meio ambiente, quanto mais foi se afastando de uma alimentação saudável, quanto mais foi se afastando do exercício e adotando o Deus do sedentarismo, sim, eu estou falando com você, a coisa foi piorando cada vez mais. Então hoje, eu fiz o teste biométrico essa semana, a menina falou para mim que tem pessoal que vai fazer o teste lá, que tem 20 e poucos anos e a idade corporal é de 60. Falei, caramba, como é que pode... 20 e poucos anos de idade corporal, dizem que parece um velho. Mas por quê? A modernidade, meus irmãos, ela está constantemente tentando consertar o que ela mesma causou. A ciência, no caso, o que a própria modernidade causou. Daqui a pouco vai ter a pílula fitness. Você toma e... Amei a outra lá. Né? Porque o pessoal quer um remedinho para tudo, mas não quer fazer por onde. Não quer melhorar a alimentação, tudo. Então, a longevidade é uma questão bem controversa, bem complexa, muito mais do que apenas culpar tudo na conta do pecado, né?
Ok. Vamos falar, então, agora sobre a origem do pecado do homem. O pecado, ao se perfazer na história humana, passou pelas seguintes etapas. Vamos lá. Tudo começou com uma prova. Refere-se ao período durante o qual o homem foi sujeito ao teste que consistia na obediência a uma ordem específica de Deus. Não se sabe quanto tempo esse período durou. Então, essa ordem se refere a Gênesis 2, onde o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou, não sugeriu, não pediu, não deu uma dica, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Essa parte é boa, né? Deus falou assim: coma, cai dentro, vai aí. Mas tem a segunda parte. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Não tinha um livro inteiro para ele ler, não tinha um monte de instruções com capítulos, né? E artigos e sei lá mais o que, e aquela cobrinha que eu esqueci o nome agora, né? Tal. Parágrafo, e tem outra coisa lá também. Esse negócio aí. Não, são 2 linhas, literalmente. Coma de tudo, não coma disso. E aí o resultado: certamente você morrerá. Então, meus irmãos, quanto tempo isso durou, nós não temos a mínima ideia, certo? Eu até comentava ontem com alguém que... era com meu irmão. A gente estava falando sobre suposições, né, do que poderia acontecer. E se fosse desse jeito, e se daquele jeito? E eu mencionei que uma suposição que eu já fiz várias vezes e se Adão e Eva tivessem tido um filho antes da queda? Então, vocês percebem que Deus misericordiosamente impediu que Eva engravidasse? Já parou para pensar? Porque essa é uma tremenda confusão. Você tem o pai e a mãe caídos e um filho sem pecado. E é o samba do teólogo doido. Como é que você resolve isso aqui? Deus, sabendo o que iria acontecer por causa do decreto eterno, ele, de alguma maneira, impede que Eva tenha um filho. Porque, meus irmãos, venhamos e convenhamos, tudo bem. A gente não sabe quanto tempo levou da criação até a queda. Mas Adão acabou de conhecer sua esposa, certo? Aí você acha que ele ficava esperando quanto tempo? Não, deixa isso pra lá, vamos ficar dando nomezinhos aos animais aqui, depois a gente pensa nisso. Faz nem sentido. Qualquer pessoa casada aqui sabe do que eu estou falando. Então é óbvio que eles tiveram relações antes da queda. Mas nada aconteceu, porque Deus impediu misericordiosamente, porque estaria plantada uma tremenda de uma confusão ali, certo? Então, a ordem era simples. Essa era a prova que Deus deu. Tem um microfone para chegar aí. Que Deus deu a eles. Usufruam daquilo que eu dei, menos desse item. Meus irmãos, a prova na qual eles submeteram e caíram fala muito da nossa natureza. A gente quer o que não podemos, a despeito de um monte de coisa que nós podemos. Então Deus coloca toda uma liberdade maravilhosa na nossa vida em Cristo. E aqui e acolá a gente procura alguma coisa fora dessa cerca de proteção, fora dessa liberdade, aquilo que nós não podemos, que é para o nosso mal e que tem consequências terríveis, como diz o final do texto: certamente vocês morrerão. E aí nós sabemos como é que é o resultado, tanto no texto como acontece na nossa vida também. Diga, André. Bom dia. Eu queria pedir que o pastor desenvolvesse essa ideia, esse argumento de Adão e Eva não terem tido filhos antes da queda, por causa do que Deus fala para Eva: multiplicarei as dores do parto, dando a entender possivelmente de que ela sabia do que estava acontecendo, que será que ela via o exemplo dos animais, e enfim, o que significa multiplicar a dor do parto. E, biblicamente, como que o senhor chegou a essa conclusão de que não tinha filhos antes? Não, biblicamente porque o texto não fala de absolutamente ninguém. Primeiro ponto. Segundo, aquilo que eu falei. Se tivesse tido filhos antes, eles não teriam como participar do pecado dos pais. Porque
ele é pecador porque ele é filho de pecadores. Nós já falamos na semana passada. Então, se ele tivesse nascido antes da queda, ele teria nascido de 2 pais, não pai e uma mãe, obviamente, que não tinham pecado. Ele não iria herdar o pecado dos seus pais. Sobre a questão das dores, talvez seja uma observação em cima da realidade dos animais, mas acho que nem precisa. Deus não está falando com Eva alguma coisa a partir da sua experiência ou da experiência dela, ok? Está dizendo apenas, olha, ia ser de um jeito, mas agora vai ser de outro. Então, quando você for dar à luz e for toda aquela dor, todo aquele sofrimento que você vai experimentar, lembre-se, não precisava ser assim. Não foi assim que eu planejei. Então, até uma questão tão simples e corriqueira como dar à luz, né? Corriqueira porque obviamente a humanidade vem fazendo isso, né? Milhões e milhões e milhões, bilhões, na verdade, de vezes. Deus nos dá um lembrete, né, diário da realidade do pecado. Então, é claro, hoje você tem a cesariana, né? Tudo bem, mas toda vez que você vê, né, que seja no filme, né, obviamente é de mentira, mas ou um documentário que aí não é de mentira, ou você está acompanhando o parto normal da sua esposa, ou você está tendo um filho por parto normal, Gênesis 3. Então, Deus deu uma lembrança a ela, deu uma lembrança a nós, e a nossa lembrança é diária, né? Então, se amanhecer o dia e dizer assim, tá um ótimo dia para ir para a praia, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, aqui é ir para o banho, né? Tá um ótimo dia para ir para o banho. Deixa eu lembrar de um amigo que tem um sítio, aí você lembra, eu tenho que trabalhar. Então, fazendo uma obrinha lá em casa, meus irmãos, se eu pudesse, o dinheiro desse, eu cobria de tenda, assim, em cima daquele pessoal. Não é brincadeira, não. Aquele uma demonstração clara do que a gente está falando. Todo trabalho é sol do seu rosto, mas ali é a milésima potência. O sol de 40 graus trabalhando ali não é brincadeira. Então, todos são lembretes da nossa queda, certo? Então, é claro, não tenho como dizer, é por dedução do texto, pelas evidências, que a gente pode afirmar essas coisas. Ok? Mais alguém? Então tá bom. Bem, essa foi a prova. A prova, meus irmãos, até hoje existe. Não pelo mesmo motivo. Todos nós estamos sendo provados com escolhas, certo? Diariamente, N vezes no nosso dia, nós estamos diante de uma encruzilhada. O bem ou o mal, a obediência ou a desobediência, a santidade ou o pecado, certo? E o que coloca essa encruzilhada na nossa frente? A tentação, que é a segunda parte da origem do pecado. Refere-se à atividade maliciosa e persuasiva que Satanás, sob a forma de uma serpente, exerceu sobre Eva, bem como a ação da mulher em oferecer o fruto ao seu marido. Então, não tinha como passar por essa matéria sem ler Gênesis 3, então vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, olha aí, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então eu não vou me estender muito aqui, meus irmãos, você pode pegar a disposição em Gênesis, deve ser a 5ª, 6ª mensagem, uma coisa assim, e você tem uma boa explicação dos detalhes dessa dinâmica aqui. Mas já repare, certo? Primeiro erro de Eva é ficar conversando com estranhos. Né? Sua mãe nunca lhe falou, não, ela não teve mãe, né? Não fale com estranhos. Primeiro lugar. Mas segundo, ela inventa moda. Ela acrescenta aquilo que Deus disse. Deus em nenhum lugar falou, não toque. Então, ela não tem como a gente saber exatamente, meus irmãos, mas uma das possibilidades é um pouco de... Sabe aquela criança quando exagera para, tipo assim, olha meu pai e minha mãe como é que são. Essa atitude infantil de dizer, olha o exagero disso daqui. Né? E faz isso colocando exagero na ordem que ela recebeu. E a serpente responde, certamente não morrerão. Deus sabe que o dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, o que a tentação faz, meus irmãos? Ela sempre oferece uma vantagem baseada em uma mentira.
Então preste atenção, sempre. Neste caso em particular, sim, e na nossa definição, na queda, Satanás foi o único agente da tentação. Hoje não é sempre assim. Às vezes o diabo está envolvido, às vezes ele não precisa nem se dar ao trabalho, porque eu já faço toda a lambança que eu preciso fazer. Ok? Então, eu quero deixar claro, meus irmãos, que nenhum extremo onde a gente tira Satanás da equação e nem outro onde tudo é o diabo é o equilíbrio bíblico. Quando é que, pastor, que Satanás tem uma mãozinha nisso aí? Não há, de fato, como saber. Ok? Não tem como a gente ficar colocando, né? Não, aquela vez que eu caí foi o diabo, sim. Naquela vez que eu caí, realmente não foi. Não tem como. Aliás, isso não muda absolutamente nada. Porque a nossa responsabilidade é como eu vou responder à tentação. Ok? Porque, como eu disse, ela sempre faz uma oferta mentirosa baseado em algo, uma vantagem que não é de verdade vantagem. No final, ou depois, as consequências nos mostram como que aquilo que no começo era algo vantajoso, algo prazeroso, do que quer que seja, certo? No final vai trazer dor, quebra de relacionamento, vergonha e assim por diante, ok? Terminando o texto aqui, irmãos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Lá na exposição a gente explicou que durante esse processo Adão não estava distante. Ele estava presente e omisso. Esse fato, além do fato de que a ordem havia sido dada a ele como cabeça, é que torna a queda do homem o fato que sacramenta, que finaliza a queda. Repare, quando ela come, nada acontece. Pastor, e se só ela comesse e ele não comesse? O que aconteceria? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Talvez, eu estou conjecturando, irmãos, Deus iria removê-la e dar outra companheira a Adão. Talvez. Não tenho a mínima ideia, irmão. Não tem como saber. O que a gente sabe pelo texto é que é a desobediência dele que sacramenta a coisa. Certo? É a partir da desobediência dele que o próximo versículo vai começar a mostrar as consequências da consciência que eles tiveram do pecado, da nudez, se escondem e assim por diante. Ok? Alex? Nós vimos aí um pouco atrás a respeito da entrada da morte assim, né, no momento da desobediência. Ok. Né? Essa morte, ela entrou não apenas no casal original, mas ela entrou também em toda a criação. Uhum. Então, o que aconteceria, aí entra na questão da conjectura, se por acaso eles não comessem, eles viveriam eternamente e os animais também? Existe algum estudo nesse sentido? Sim. A ideia dos comentaristas, dos teólogos, é que sim, viveriam para sempre e a sua vida, saúde e prosperidade seria mantida pela árvore da vida. Então, de fato, meus irmãos, você tem ali como se fosse essa encruzilhada. Você escolhe a árvore proibida ou a árvore da vida. Essa mesma árvore da vida, ela aparece de novo quando? Lá no final, em Apocalipse. As suas folhas são para a saúde das nações. Então, se literalmente a gente precisará na eternidade, porque vamos ter corpos glorificados, de tal ação, ou já se torna uma ação metafórica para lembrar o que deveria ser desde o começo, aí eu não sei. Mas a ideia é que a árvore da vida iria preservar a nossa vida para sempre. Agora, se isso seria algo constante, que necessitaria de renovação, ou, de repente, o resultado de um período de prova na qual Adão e Eva seriam aprovados e aí poderiam participar, esse é o problema, irmãos. Daria uma ótima ficção pseudo-cristã, vamos chamar assim. Mas o que aconteceria na história da humanidade sem o pecado? Não tem como a gente ter certeza. Mas a morte não é parte da equação. A morte, irmãos, que
que o Senhor Deus está falando aqui, ele é tanto física quanto espiritual, certo? Então, o ser humano morre a partir do momento, ou está sujeito à morte, a partir do momento que o pecado entra. E detalhe, isso é comprovado logo depois da queda. Por quê? Porque ele se veste de folhas, que obviamente não serve como vestimenta, e logo depois, logo no final do capítulo, diz que o Senhor Deus faz vestes de peles de animais. E lá na exposição de Gênesis nós explicamos que não existe nenhum animal que vá ser retirado da sua pele sem que a sua vida lhe custe. Não estamos falando de lã de ovelha, não. Estamos falando de pele de animais. Então, se você vai tirar a pele de um animal, ele morre. De preferência, mate o animal primeiro, né? Porque deve ser uma dor excruciante você, né, tirar a pele de um ser vivo. Então, esses animais morrem, a primeira morte acontece já por causa do pecado de Adão e Eva. Inclusive, meus irmãos, além de estabelecer o princípio do derramamento de sangue, ao meu ver, Deus assim o fez para mostrar a eles o que aconteceria a partir de agora, por causa do pecado que eles tiveram, certo? Então, o que iria acontecer se o pecado não entrasse? Bem, a morte eu sei que não estaria na equação. Agora, os detalhes de como isso aconteceria, se o ser humano viveria alguns milhares de anos, depois iria para um outro plano espiritual, não tem como saber. Não tem mesmo como saber. Vamos dar uma paradinha aqui, meus irmãos, e a gente vê o terceiro ponto depois do intervalo, ok? Vamos até 9h58 ali no nosso relógio e a gente volta para continuar. Irmãos, 1, prova, 2, tentação. Vamos para o nosso número 3. Queda. Refere-se ao fato de um homem ter cedido à tentação, quebrando a ordem de Deus. A desobediência do homem foi voluntária, como ser pessoal dotado de real livre-arbítrio. Adão pôde exercer, plenamente sua capacidade de escolha quando decidiu desobedecer ao Criador. Então, Gênesis 3:6 nós já lemos, 1 Timóteo 2:14. E Adão foi enganado, não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então, mais importante é essa primeira parte, meus irmãos. Adão não foi enganado. A decisão de Adão, ela foi consciente, racional, pesou muito mal, é claro, as consequências e resolveu ainda assim seguir em frente. Puxa vida, Adão, como você é horrível, a gente faz a mesmíssima coisa. Então, você se envolve em dívidas, por exemplo. Como é que você se envolveu em dívidas? Porque você pegou dinheiro com a agiota, que além de ser ilegal, é desaconselhado claramente nas escrituras. E aí você é responsável pela área financeira na sua empresa e vê ali um loophole, ali uma brecha para poder, né, desviar o dinheiro, certo? Em qual parte desse processo você não sabia que estava fazendo alguma coisa de errado? Em qual parte desse processo você... Desde o começo a gente sabe exatamente o que está fazendo. Irmãos, alegar ignorância ou mesmo inocência no processo do pecado é muita cara de pau. Muita cara de pau. Nós sabemos exatamente o que estamos fazendo. E ainda assim seguimos em frente, tal e qual Adão. Então, por isso está dizendo, ele não foi enganado. Ele entendia o que estava acontecendo. Podemos até supor que ele viu o processo se desenvolvendo diante de si com a sua mulher e não fez nada porque ele já tinha decidido participar daquele ato de desobediência. Ok? Obviamente, irmãos, a queda ela não se repete nesse sentido na nossa vida. Por quê? Como vocês repararam ali bem na terceira linha, Adão estava dotado de real livre-arbítrio. A gente vai falar sobre ele mais daqui a pouquinho, mas já vamos deixar estabelecido, irmãos, que a perda do livre-arbítrio é uma consequência da queda, ok? Então, Adão e Eva possuíam a verdadeira possibilidade de dizer não ao pecado e toda a capacidade de assim o fazer. Isso torna, inclusive, a sua decisão ainda mais grave, porque diante dessa, de novo, verdadeira e real possibilidade,
eles ainda assim resolvem seguir em frente e optam pelo caminho da desobediência. Ok? Então aí estão esses 3 passos. Vamos falar um pouco, irmão, sobre o que o pecado na prática realiza na humanidade. Essa ilustração aí tem no seu material. Aí você vai ver dores intensas no parto, conflito no campo da sujeição, culpa, certo? Morte física e espiritual, morte eterna, terra amaldiçoada e trabalho árduo. São todas consequências que estão sobre nós por causa do pecado. Então hoje de manhã você acordou, suas costas lhe incomodaram? Bem-vindo ao mundo da queda. Você acordou, né, e já acordou chateado com a sua mulher, com o seu marido? Bem-vindo ao mundo da queda, né? Tem aquela velha história, porque você está chateado? Porque você gritou comigo no meu sonho. Então, enfim, e aí vai, né? Então, as situações que a gente vai vivendo no dia a dia, que são constantes lembranças que estamos debaixo do mundo com queda. Então, você olhou no espelho e lá estava uma ruga nova, ou um fio de cabelo a menos, ou o que quer que seja. Bem-vindo ao mundo da queda. Não tem para onde correr. As evidências, irmãos, estão em todos os lugares. No envelhecimento, na enfermidade espiritual, na nossa vida, é o que é, né? Então vamos detalhar isso um pouco mais. Toda a raça humana estava, de algum modo, ligada a Adão quando ele pecou. Por isso, os resultados de sua desobediência sobrevieram a todos os homens. Então não é algo restrito a Adão e Eva, isso passou para toda a humanidade. As consequências do pecado de Adão para a raça humana foram as seguintes. Vamos lá, pode passar, já estou no próximo slide. Primeiro, a terra foi amaldiçoada, exigindo trabalho árduo para produzir alimento. Gênesis 3,17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então vamos esclarecer algumas coisas, irmãos, em relação a isso. Então, pastor, bem que eu sabia, né? O trabalho é uma maldição, né? Não, não é isso que o texto está dizendo. Até porque, meus irmãos, antes da queda, Adão e Eva, particularmente Adão, a gente pode afirmar, eles tinham uma função, eles tinham um trabalho, que era cuidar da criação, cuidar, ou seja, nós saímos, no mínimo, né, de botânicos para agricultores. E venhamos e convenhamos, é muito melhor você ficar, olha, isso aqui é do Papa Amarelo, tá, né? Botânico ali e zoólogo, e agora dizer, né, tem que tirar esse tronco daqui para a gente poder... Alguém já trabalhou um campo aqui? Meio complicado aí de dar um exemplo. Foi, Cleiton? Teve que tirar árvore e tudo, e tronco e tal? Não é brincadeira, não. Não é por experiência não, meus irmãos, eu só vi. E detalhe, ainda tinha uma tobata. Você sabe o que é tobata? É um tratorzinho, né? Parece um pé de brinquedo, ele é menor que essa fileira aqui. Dá umas 5 cadeiras dessa aqui. É um tratorzinho. Aí tinha um tobata que amarrava uma corrente no tronco para puxar. Aqui não tinha tobata. No máximo você podia pegar um boi, que ainda tinha que domesticar, diga-se de passagem, porque era selvagem, para poder ajudar a puxar, e ainda tinha que fazer a corda. Irmãos, partir do zero, onde todo trabalho era de verdade trabalho. Então não estou desmerecendo, irmãos, o nosso trabalho de hoje continua sendo, certo? Por mais que a gente goste do que faça, não tem aquela velha frase que diz que é do Steve Jobs, né? Escolha um trabalho que você ame, você não trabalhará um dia na vida. Não é bem assim. Eu amo o que eu faço, mas tem hora que a cabeça parece que vai explodir, que eu não aguento mais ver mais nada da minha vida, eu quero deitar, eu quero assistir alguma coisa, quero ir me exercitar, porque trabalho é trabalho. Se não fosse, a gente simplesmente fazia 24 horas por dia, porque não é a mesma coisa que não tivesse nenhum peso sobre nós. Então, o que muda, meus irmãos? A nossa relação com o trabalho, certo? Principalmente porque hoje é uma necessidade. Sem ele, a gente simplesmente não sobrevive. Porque a terra que antes nos alimentava livremente, né? Agora ela precisa ser cultivada. Pastor, como seria depois que, se eu não tivesse pecado, quando o mundo tivesse milhões de habitantes? Não sei.
Uma coisa eu sei, Adão e Eva não precisavam ficar plantando rúcula para comer alguma coisa amarga, porque já dava alguma coisa naturalmente, nem plantar coisa alguma. Tudo vinha simplesmente da própria natureza. Então, o que muda, meus irmãos, é a relação do homem com o trabalho, porque a terra agora está debaixo de maldição. Outro detalhe interessante, já falei isso várias vezes, né? Eu tenho a nossa casa, que obviamente tem um jardim ali cuidado, e tem um terreno do lado, que está abandonado há anos. Então, de mês em mês, a dona lá, acho que a prefeitura ameaça com multa, sei lá o quê, ela tem que contratar alguém para limpar o terreno, porque tem essa, parece uma couve, vai crescendo assim, já começa a sair, né, aparecer por cima do muro, e o mato está alto, e ela vai lá, corta tudo, são sacos e sacos de mato e joga fora. E o nosso lado? Tem que cuidar também. A diferença, irmãos, é que ninguém plantou mato no vizinho. Nasce sozinho, com parte da maldição. Da mesma forma, se no nosso jardim ninguém fizer nada, daqui a pouco o mato toma de conta. Então, essa é uma tremenda ilustração, meus irmãos, como o jardim é cultivado. Como todo o resto, o jardim, a agricultura, etc., é cultivado. Todo o resto é simplesmente resultado da situação do homem, né? da queda. Okay? Então, a terra está dessa forma, assim o será, até a consumação dos séculos. Outro resultado, a mulher passou a ter dores no parto e conflitos no campo da sujeição ao marido. Então vamos ler o versículo 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Primeira coisa importante aqui, meus irmãos, é que o texto diz que ele irá multiplicar grandemente seu sofrimento. Eu não acho que o que acontece, ou o que aconteceu aqui, é que agora a gravidez seria difícil. Né? Pelo que o texto nos dá a entender, meus irmãos, é que ficou pior, certo? Porque, obviamente, você carregar 3, 4 quilos na frente não deve ser confortável nem antes da queda. Né? Tem até um exercício pessoal, uma cinta, coloca uma melancia na frente dos homens para poder sentir como é que é. Não preciso, eu já sei que minha lombar ia reclamar que só. Então, é óbvio que a coisa não é fácil. Mas o que acontece agora é que se torna muito mais difícil, e aí a gente pode, inclusive, incluir todas as doenças que acontecem muitas vezes durante a gravidez, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e tudo, nada disso existia e passa, infelizmente, a ser uma possibilidade do cenário. E aí vem o toque final, o parto. Então, é óbvio, meus irmãos, que o ser humano já conseguiu, entre aspas, resolver até isso, mas tirado os avanços da modernidade da ciência, é assim que acontece. E aí vem a segunda parte, que é um pouco mais controversa. Vamos lá. O texto diz: seu desejo será para o seu marido, ou uma outra tradução possível do hebraico, contra o seu marido, e ele a dominará. Primeiro ponto é como tem gente que, ao longo da história, leu isso aqui completamente errado. E é verdade, as mulheres foram extirpadas em alguns cenários completamente de voz e opinião em favor de uma dominação masculina. Então, dizer que isso nunca existiu é ingenuidade. Claro que existiu. O problema, meus irmãos, é que, especialmente o movimento feminista, pega esse cenário que de fato existiu e planifica como se sempre foi assim, né? E quanta gente já não ouviu a mulher ao longo da história, né? Sempre essa frase. A verdade, irmãos, é que houve culturas que isso aconteceu, houve culturas em que isso não aconteceu. Ou houve graus diferentes onde isso se manifestou. Mas por quê? Simples. Sempre o mais forte domina o mais fraco. Tem para onde você correr com isso daí. Isso é verdade, inclusive, no reino animal. Então você pega, inclusive, vamos inverter os papéis? Quem é mais forte entre os louva-a-Deus? A fêmea. Porque, inclusive, depois do rally-rola, ela come o macho. Ele tem que sair correndo, porque senão ele não sobrevive. Ela é maior, ela é mais forte, ela já conseguiu o que ela queria, e agora, para conseguir um pouco de proteína para os louva-a-deusinhos que ela está gerando, ela come, porque na natureza sempre foi assim. O mais forte domina o mais fraco. Fisicamente, é óbvio, meus irmãos, que os homens são mais fortes que as mulheres. Então, grande parte do que aconteceu na história foi simplesmente o resultado também do pecado,
onde a dominação acontece de forma, acho que esse é o termo, de forma natural, porque infelizmente assim podia ser feito. A mesma coisa aconteceu com povos, a mesma questão foi o que possibilitou a escravidão em toda a história da humanidade. Sempre o mais forte dominou o mais fraco. Então não é sobre isso que está falando sobre aqui, irmãos. Está falando sobre a dificuldade. Antes disso, a hierarquia também não foi inventada aqui. Não é a partir de Gênesis 3 que a hierarquia seria marido, esposa, filhos. Não. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo, meus irmãos, é que a partir deste momento, essa hierarquia, essa ordem funcional, seria difícil de ser levada da maneira como Deus planejou. Então, olha que interessante, irmãos. A queda proporcionou um efeito de dificuldade de sujeição da mulher, mas também provocou um efeito de dificuldade de liderança do homem. Quantos e quantos casamentos eu já aconselhei, já conversei e tal, que o problema sempre é: meu marido não assume o papel dele, ou a minha mulher não entende o papel dela no casamento. E há um conflito, Gênesis capítulo 3 está dizendo sobre isso, onde ambos, ou um ou outro principalmente, não conseguem cooperar, certo? De uma forma com que a hierarquia seja mantida, mas ao mesmo tempo o valor intrínseco da pessoa seja respeitado. Para emprestar a frase do meu professor, né, Davi Merck, iguais no ser, diferentes no fazer. Agora, venhamos e convenhamos. Uma das coisas mais na cara para que a gente possa compreender isso é se colocar no lugar do outro. Isso funciona em tudo. Mas se você parar para pensar sobre a responsabilidade, você mulher, a responsabilidade que é liderança de verdade, segundo a palavra de Deus, e o peso que isso deveria estar exercendo sobre o seu esposo, talvez você pensaria 2 vezes sobre como é a vida dele. Se você, marido, pensar sobre a dificuldade que é em qualquer esfera, meus irmãos, você obedecer, inclusive quando às vezes as coisas não fazem muito sentido, você entenderia a dificuldade que é também o papel da sua esposa. Porque a gente coloca como se fosse simplesmente uma coisa muito matemática, mas não é, porque nós somos seres humanos cheios de emoções e cheios de dificuldades. E é difícil, meus irmãos, você liderar quem resiste ser liderado. É difícil você ser liderado ou liderada para quem não faz as coisas como deveriam fazer. Mas deixa eu contar uma novidade para a gente sabe, né? Mas não é novidade. É parte do processo do pecado. Ninguém aqui, nem os maridos em particular, vão ser líderes como eles deveriam ser. Ninguém aqui, e as mulheres nesse caso, as esposas em particular, vão ser liderados como deveriam ser. Se assim fosse, meus irmãos, eu vou falar aqui sobre pastor e igreja. Eu não teria cicatriz de mordida de ovelha. Se assim fosse, você não teria cicatriz de varada de pastor. Não é verdade? Porque nós não lideramos como deveríamos e nós não somos liderados como deveríamos. Isso é parte do processo de pecado. No aconselhamento pré-matrimonial, os irmãos já sabem, eu uso o livro do David Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim. E eu sempre comento com o pessoal, o David podia ter ficado rico se ele fizesse uma coleção. Quando pecadores dizem sim, casamento. Quando pecadores decidem trabalhar um para o outro, relações de trabalho. Quando pecadores resolvem ser melhores amigos. Quando pecadores vão... pais e filhos, muito bem. Quando pecadores vão gerar outros pecadores. Você pode, todas as relações humanas, o que ele diz nesse livro, você tem como adaptar e aplicar. Porque o livro é basicamente sobre o Evangelho. Sobre como pecadores conseguem enxergar os pecados que eles trazem à relação, qualquer que seja ela. Porque, veja bem, vamos falar sobre trabalho. Você pode ter um péssimo chefe, até incrédulo, ok? Ele fala com você errado, ele chama atenção na frente dos outros, ele critica o seu trabalho, raramente faz um elogio, ele é tudo errado, como chefe. Aí você vai para casa azedo, amargo, querendo fazer um bonequinho voodoo dele, você tá... Sabe o que ele fala?
Você acabou de descobrir quem é o principal pecador no seu ambiente de trabalho. Quem é? Você. Porque esse é o evangelho. Não é o pecado do outro, é o meu pecado. E a minha tentação é que quando Deus vem me confrontar, diz assim, mas Senhor, o Senhor não conhece o meu chefe? O Senhor não conhece a minha esposa? O Senhor não conhece o meu esposo? O Senhor não... Porque não é o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, meus irmãos. Adão, já sei que o Senhor vai falar, mas deixa eu explicar. A mulher, vírgula, quem vem depois, irmãos? Que tu me deste, eu sou vítima aqui. Tudo conspirou. Literalmente, Deus e o mundo. Porque só tinha ela, né? Deus e o mundo conspiraram contra Adãozinho aqui, assim nada. E a gente continua fazendo a mesma coisa até hoje. Até hoje. Sempre é o outro. Também no aconselhamento pré-matrimonial, mas eu deixo claro que é óbvio que os nossos cônjuges, e eu posso ampliar, os nossos colegas de trabalho, os nossos filhos, os nossos pais, é óbvio que as pessoas pecam contra nós. Mas isso não muda nada. Porque apesar de, nesse contexto, a Eva ter pecado contra Adão também, Deus... Olha, eu ia lhe dar um castigo, mas já que tem esse atenuante, parece tribunal, né? Já que teve esse atenuante da sua mulher, não entrou na questão, não entrou na equação. Porque não importa. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Voltando para o nosso texto, irmãos, a mesma situação. As relações vão ser difíceis, nesse caso, para a mulher. E eu entendo, meus irmãos, que é um desafio para as irmãs, mas o preceito bíblico está aí para que a gente possa ser alertado sobre essa dificuldade e buscar graça no Senhor para sermos o melhor que pudermos, no sentido contrário àquilo que vem contra nós por causa do pecado. Ok? Terceiro, todos os homens são pecadores e estão sob condenação. Conceito óbvio, mas vamos lá. Romanos 5, 16 e 18. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, Paulo está elaborando o tema aqui em Romanos capítulo 5, do pecado, da justificação. Ele vai falar como que um pecado só trouxe condenação sobre toda a humanidade. É claro que os nossos pecados entram na conta aí também, mas aí ele está dizendo assim, mas o ato de justiça, Cristo, né, na cruz, é muito maior do que o ato de injustiça realizado por Adão. Porém, esse ato resulta naquela consequência última ali do nosso slide. Todos os homens são pecadores e estão sob condenação. Não tem absolutamente nenhuma exceção. Isso é muito usado, irmãos, por nós no evangelismo, mas ele também é muito útil, porque a gente não evangeliza 24 horas por dia, numa coisa que nós temos 24 horas por dia, que é o contato uns com os outros, certo? Então, há um tempo atrás, bastante tempo, eu aconselhava uma irmã que o marido não é cristão, né? E realmente ele era complicado. Uma coisa que eu falei para ela foi o seguinte, só tem um cristão nesse relacionamento. São dois pecadores, mas um deles é cristão. Então, espera-se que o padrão bíblico seja vivido por este, no caso ela, que é cristã. Ela esperava do marido coisas que simplesmente, irmãos, às vezes nem crente faz. Ela falou, se você está esperando numa ilusão, simplesmente não vai acontecer. Porque o que Pedro aconselha é que o seu exemplo seja de tal maneira impactante, mesmo sem palavra, que o seu marido seja ganho assim pela palavra. Obviamente o aconselhamento foi muito maior do que isso, meus irmãos, mas o que eu quero destacar é que a gente vive com pecadores o tempo todo, e se a gente tem essa lembrança, que quer eles sejam redimidos ou não, quer sejam salvos ou não, isso facilita muito a nossa vida. Né? Aí eu cheguei, a Ellen não me deu um bom dia, né? Ou não pulou na cadeira, ei, meu pastorzinho chegou e tal. Aí eu fico chateado.
Sabe por quê, irmãos? Porque eu sempre espero alguma coisa. Eu sempre tenho essa expectativa sobre os outros. E quando eles não preenchem a minha expectativa, eu sinto essa licença interna de pecar. Porque as pessoas não preencheram todas as lacunas que eu queria que elas preenchessem. Agora, vamos ser sinceros. A gente faz isso? Não. Para com os outros? Não. A gente vive falhando nas expectativas dos outros também. Contudo, a gente quer lei para os outros, graça para nós. A gente é extremamente condescendente conosco, mas extremamente rígidos para com os outros. E se nós não aprendemos, meus irmãos, e a gente costumou com essa expressão técnica, né, a ministrar graça nos relacionamentos, por que a gente precisa ministrar graça? Porque só pecadores precisam de graça. Só pecadores. E nós só temos pecadores nos nossos relacionamentos. Então, de vez em quando, tem esses irmãos que a gente conta por aí, que saiu da igreja tal, porque aconteceu isso. O que ela quer? O que ele espera? Ele espera encontrar um dia uma igreja onde absolutamente ninguém vá pecar contra ele? Vai chateá-lo? Vai pisar no seu calo? Porque tal lugar não existe. E é verdade que esse tipo de padrão o pessoal só usa como desculpa para a igreja, né? Eu fui para academia e ninguém me cumprimentou. Não vou malhar mais. Aí fui daquele hospital e a recepcionista era muito grossa. Vou ficar doente. Não vou mais me tratar. Ninguém faz isso. Foi ao cinema e o cara lá que corta o bilhetinho nem olhou na minha cara. Não assistiu o filme. Duvido. Para tudo a gente engole o pecado das pessoas. Mas quando é na igreja, a gente quer todo mundo bonito, cheiroso, perfeito, santo. Entre aspas, né? Aquele santidade do mundo que o pessoal chama aí, né? Cultural. Na igreja tem que ser diferente. Então, mais um que o Dave Harvey ficaria rico com o livro, né? Quando pecadores decidem congregar no mesmo lugar. Sair da pano pra manga. Congregar juntos. Porque é a realidade, meus irmãos. Todos somos pecadores e todos nós estamos afetados de uma maneira ou de outra. Próximo slide. Penúltima consequência, a morte física e espiritual entrou no mundo. Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quem avisa amigo é. E aí, Gênesis 3:19. Com o suor do seu rosto você comerá, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deve ter sido interessante para Adão ouvir isso daí, uma vez que nunca, até esse ponto, ninguém tinha morrido, né? Mas ele meio que entendeu logo do que se referia a isso. Eu fico pensando, meus irmãos, no dia em que eles encontraram Abel morto. A morte hoje em dia já não é... Eu não sei quantos aqui tiveram a difícil experiência de encontrar alguém morto, ou lidar com alguém morto. O Conselho Pessoal da Saúde aí já fez várias vezes. E não é algo... Eu não acho que é algo que você passa de qualquer maneira. Acho que na minha pior experiência a gente foi reconhecer o corpo de uma pessoa no IML, e sabe lá Deus por que eu tive que ir junto. E aí, né, em primeiro lugar, esse pessoal não é exatamente treinado com relações humanas, né? Abriu a gaveta como se estivesse abrindo, sei lá, abriu a gaveta e a pessoa estava toda retalhada. Aquilo ficou na minha cabeça durante meses. Não tive transtorno, PTSD, mas eu não sei como é que é, transtorno pós-traumático não, mas aquilo ficou na minha cabeça. Como é que é? Estresse pós-traumático, pronto. Aquilo ficou na minha... Porque, irmão, não é o normal. Não é normal. Não é a mesma coisa, por exemplo, de um velório, né? Que a pessoa está aqui, você está preparado para aquilo, né? Cheio de cravos e flores ao redor, então... Não é. A morte é algo que ofende até o próprio Deus, porque Ele não nos criou para isso.
No meu entender, irmãos, essa é a razão por que Jesus chora em João capítulo 11. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que você vai chorar? Porque daqui a pouco Lázaro vai estar aqui comendo com você de novo. Porque ele está vendo o que a morte faz ao seu redor, e especialmente a seus amigos, Marta e Maria. A Bíblia literalmente diz que esses irmãos eram amigos de Jesus. E ele chora porque ele vê o que a morte causa ali. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado, a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, não há comparação, e aí a gente vai ficar por aqui, porque o resto a gente já leu em outros textos, irmãos, mas aí novamente o pecado entra por causa do homem, por causa do nosso pecado. E é claro, Efésios 2:1, vocês estavam mortos em sua transgressão e pecado. Então, nesse conjunto de textos, a gente está abordando tanto a morte física quanto a espiritual, como está lá no nosso slide. Então, quando o Senhor Deus alertou a Adão e Eva em Gênesis capítulo 2, irmãos, ele estava se referindo ao todo. Vocês vão sofrer fisicamente e vocês vão sofrer espiritualmente. E a cruz de Cristo resolve os dois problemas. A ressurreição, irmãos, é parte da pregação do Evangelho. Nós vamos viver novamente. Eu achei curioso no filme, né? E achei um pouquinho viagem da maionese. O filme que o pessoal assistiu aqui naquele sábado, né? Eu já tinha assistido, já assisti em casa. Então a menina lá, ela cava a sepultura da avó, que era uma crente piedosa, né? Uma cristã, e a avó não está lá. Irmãos, eu não tenho certeza se será exatamente assim, porque a Bíblia não fala sobre, literalmente, o nosso corpo, tá? Que está enterrado, ter que sair dali para ser ressuscitado. Pode ser? Pode, mas que foi um pouquinho de viagem da maionese, foi um pouquinho de exagero ali, certo? Então, e quem o corpo já se, né, deteriorou há muito tempo, quem morreu há 2000 anos, por exemplo, como é que faz? Não tem mais corpo, né? Os átomos já estão espalhados para tudo quanto é lado. Então, Deus não precisa literalmente do meu corpo para tanto. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez a ideia do filme foi baseada na questão do próprio Senhor Jesus, né, que de fato o corpo dele saiu da sepultura. Mas a verdade, irmãos, é que a cruz resolveu tudo que está naquela consequência daquele resultado da queda. Nosso corpo será ressuscitado. Segundo o nosso preletor de outubro, todos nós vamos ter 33 anos. Brincadeira, pastor Edson, porque a gente vai ser todo vamos ter todos a idade de Cristo, né? Você lembra quando você tinha 33 anos, você prefere aquela aparência ou a que você tem hoje? Não sei se ele estava tão perto da verdade assim, porque a Bíblia também não fala, né? Não temos ideia de como vai ser esse corpo glorificado. Alguém disse certa vez para mim, pastor, mas vai ser um corpo normal e tudo mais, porque lá na transfiguração, né? Lá estava Moisés e Elias e os discípulos viram duas pessoas normais. Pode ser. Ou, para aquela ocasião, Deus mostrou a Moisés e Elias, né? Que detalhes são as duas testemunhas do Apocalipse, ali daquela maneira, porque convinha que se ele se apresentasse com o corpo glorificado, seria algo espetacular demais para os discípulos presenciarem. Pode ser também. Então não temos ideia, meus irmãos, até porque se eles apareceram ali com Moisés e Elias para ser identificado, com certeza já eram anciãos. Moisés morre com 120 anos, certo? Então, como é que é? A gente vai estar no céu com a idade que a gente morrer? Tem gente que já não gostou, né? Por causa que, obviamente, a gente prefere o nosso rosto mais jovem do que mais velho. Então, não temos ideia exatamente, mas a ressurreição vai consertar absolutamente todos os problemas físicos que nós tivermos, certo? E vamos ter corpos perfeitos. A morte espiritual, obviamente, também vai ser cancelada, ou já foi, inclusive, cancelada na cruz para aqueles que são alcançados. Bem, falando de morte eterna, irmãos, esse é o último resultado da queda, a penalidade da morte passou a existir.
Texto clássico sobre isso é Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aquele que conhece a Cristo Jesus passa pela primeira morte, mas não passa pela segunda morte. A primeira morte é a morte física, certo? E a segunda é a morte espiritual. Essa é cancelada para aquele que está em Cristo Jesus. Judas versículo 13, né? Só tem um capítulo. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, final, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. E Apocalipse 20, 14, 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E aqui eu queria dar uma pausa, meus irmãos. Não é novidade, mas a última modinha dos últimos 10 anos, especialmente com um camarada chamado Bell. Qual é o primeiro nome dele? Era Steve, era John, eu não lembro. Lembra o cara que está negando o inferno? Ele literalmente escreveu o livro Apagando o Inferno. Sei que é Bell, o nome dele. Enfim, o sobrenome dele é Bell. O Francis Chan, inclusive, escreveu um livro rebatendo o que ele escreveu. É muito popular se você vai dizer não tem condenação. E pior ainda, alguns vão estender essa ideia dizendo no final, Deus vai salvar todo mundo. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Emocionalmente, tá? Se eu removo o meu cérebro, coloco na prateleira, só coração, eu adoraria isso ser verdade. Todo mundo está salvo, né? De repente, aqueles que foram salvos por meio de Cristo vai ter uma categoria especial e aqui os outros vão, tipo, na repescagem e tal, mas todo mundo vai. Muito legal, mas não é o que a Bíblia diz. Esse é o problema, irmãos, da teologia. Muitas vezes ela confronta o nosso gosto pessoal. A Bíblia fala claramente sobre condenação. Oi? Rob Bell, isso. Rob Bell. Só para referência, tá, irmãos? Nada que eles querem presta, não. Só a tranqueira. Mas esse camarada está fazendo o maior sucesso. E tem seus discípulos no Brasil, para variar, né? Pessoal que leva à frente o ensino, igrejas inteiras se rendendo a isso. Aí eu pergunto, para que você prega o evangelho? E aí você tem várias variações desse devaneio. Que as pessoas estão, como eu disse, todas salvas, certo? Desde que fiquem na sua ignorância, para não ter a opção da escolha. Então, traz de volta todos os missionários. Deixa os indígenas tudo na sua ignorância, porque se eles estão na ignorância, eles estão salvos. Deus vai dar um jeito de salvá-los, como alguém disse uns meses atrás. Então, para que eu vou lá pregar o evangelho? Ao contar para eles que eles supostamente têm uma escolha, eu acabei de condená-los, se eles escolherem errado. Então, de onde as pessoas tiram isso, meus irmãos? Sempre, lembra que eu falei isso? Sempre de uma boa intenção. Mas tem um ditado em inglês que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Porque eles têm essa dificuldade de lidar, irmãos, com verdades duras da palavra de Deus. Aí, de novo, de boa intenção, cria uma alternativa. Nesse caso, a alternativa é Deus vai salvar todo mundo. Mas, felizmente, irmãos, ou verdadeiramente, melhor dizendo, o que o texto fala é outra coisa. Repetindo, salário do pecado é a morte. Pastor, mas aqui ele está falando de morte física. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Ele está falando de eternidade, não está falando só de morte física. O pecado também traz o salário da morte eterna, da condenação eterna. João capítulo 3. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, já está condenado e o quê? A ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Logo no mesmo contexto vai dizer que aquele que não tem um filho está condenado. Condenado a o quê? Se Deus vai salvar todo mundo.
Então, por isso, meus irmãos, que teologia não se faz pensando um versículo aqui e acolá. No todo da Escritura, você assim o entende, certo? Sobre a condenação eterna. Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Nope? Então tá bom. Mostra a próxima figura aí, filho, por favor. A próxima figura, irmãos, continua elaborando os resultados da queda para a humanidade, mostrando as consequências, certo? Com Deus, consigo mesmo, número 2, com seu semelhante, número 3. Interessantemente colocou uma mulher ali, ok? Uma opção do diagramador. Número 4, com a natureza, certo? E aí a gente vai vendo isso aí passo a passo. Vamos ver se a gente consegue ver pelo menos o ponto 1 e o ponto 2 hoje. O último ponto ali é da natureza consigo mesmo. Os efeitos da queda de Adão podem ser também observados a partir dos rompimentos que causou, conforme demonstrado a seguir. Primeiro, passa aí, o rompimento da harmonia do homem com Deus. Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, primeira atitude é cancelar o encontro diário que o homem tinha com Deus. Primeira atitude do homem. Você tem essa reunião maravilhosa, né? Como diz a versão antiga, na viração do dia. Supõe-se que seja no final da tardinha aí. O homem e Deus sentava para botar em dia os assuntos do dia, dar relatório do trabalho que ele havia feito e ver o pôr do sol. Que se hoje já é bonito, imagina como deveria ser no mundo pré-queda. E aí, pela primeira vez, não se sabe quanto tempo, né? O homem falta a reunião. Por quê? Porque ele está se escondendo. Adão, a gente faz a mesma coisa. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu já conversei com gente, e detalhe, né? Confunde faltar à igreja com esconder-se de Deus. Aí não está vindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, meu irmão, o que está acontecendo? Não está tudo bem, não pode estar bem. Você está fugindo da comunhão da igreja, como é que está bem? Quando você vai conversando, você vê o que está acontecendo. Então, via de regra, meus irmãos, eu não quero estar junto de um pessoal que me lembra as coisas que eu não quero encarar. Eu não quero ouvir as mesmas coisas. Eu não quero estar junto com pessoas que, nesse momento, pelo menos, é o que eu interpreto, estão mais santas do que eu. E aí eu começo a inventar essas desculpas, e são muitas outras também, e aí eu me ausento da congregação, da comunhão dos santos. Então, esse tipo de artifício, irmãos, a gente também pode ver quando eu não tenho uma vida diária com Deus. Então você está lutando com o pecado. Uma das primeiras coisas que vai pela janela, e provavelmente já tinha ido antes, é sua vida devocional. Então a gente não bate nessa tecla, meus irmãos, aqui em nossa igreja, porque eu quero vender livro. Então porque eu não ganho nada com esse livro. Aliás, os que estão vendo a gravação, eu estou me referindo ao 365 Dias com Deus, logo nas livrarias, 3º volume. Não compre o livro, mas tenha vida diária com Deus. Por quê, meus irmãos? Olha o texto de Gênesis. A primeira coisa que Adão fez foi faltar ao tempo devocional dele. Vocês acham que eles ficavam conversando lá o quê? Sobre o Flamengo? Sobre futebol? Você acha que ficava lá conversando? E aí, Deus, como é que tá lá no céu? Porque a gente tem essa ideia, meus irmãos, que o tempo devocional é uma coisa muito religiosa, tá? Mas o tempo devocional, e obviamente não pode se restringir àqueles 10, 15 ou 20 minutos, né? Mas a vida é andar com Deus o tempo todo. Apenas ali naquele momento eu parei para tentar fazer aquele momento de discutir a relação, se você preferir, né? A diferença é que às vezes discute a relação com alguém, cônjuge ou amigo, quer que seja, e os dois lá têm que se acertar, né? Neste exemplo, só eu tenho que me acertar, porque Deus não tem que acertar nada comigo. Ele só tem que me acertar de vez em quando.
Então, essa necessidade, meus irmãos, vem do rompimento da nossa harmonia com o Senhor. É constante. Se a gente fosse parar para pensar quantas vezes por dia a gente tem que olhar para o alto e dizer assim, foi mal, foi mal, foi mal. Por causa das nossas atitudes, das palavras que nós falamos, dos olhares que nós temos, né? Ou seja, todos os sentidos do corpo humano, como a gente constantemente está pecando. Diz a palavra de Deus que quem fala muito, né, corre mais o risco de transgredir, de pecar, etc. Mas não se engane, tem gente calada que vive, né, só marinando no pecado. Porque ouve e no coração e na mente está o tempo todo fulano, beltrana. Só está, né, sempre sorrindo, sempre calado, mas constantemente, como disse, em banho-maria com as pessoas. Chegamos ao final, meus irmãos, da mesma conclusão. Esse hóspede maldito vai afetar em primeiro e principal lugar a minha comunhão com o Senhor. Como Isaías fala no texto que nós lemos, os seus pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus. Detalhe, este é o povo da aliança. O povo que deveria estar perto do Senhor. Não é a mesma realidade nossa? O pecado não vai cancelar nossa salvação, mas ele cancela, extermina a alegria da nossa salvação. Comunhão diária com o Senhor, né? Outro resultado, meus irmãos, o número 2, ali, o rompimento da harmonia do homem consigo mesmo. Gênesis 3:10, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Adão teve medo pela primeira vez na sua vida. Porque estava nu e por isso me escondi. Segunda questão. Primeiro problema de autoimagem da história da humanidade. Se Adão tinha um cabelo liso, ou Eva principalmente, né? Cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo pichain, tanto faz, ou ela não tinha cabelo, sei lá, pouco importava. E hoje? Quem tem cabelo liso, quer encaracolado. Tem o cabelo encaracolado, quer alisado. Graças a Deus, né, Viviane? Senão não tinha trabalho, né? Ela tá rindo ali, eu já sei por quê. Quem, né? E assim, essa semana tava o cara lá botando a prótese capilar. Já ouviu falar dessa daí? Já tá por dentro, né? Eu tenho uma tese, olha só. Invista aí, ó. Eu tenho uma tese, meus irmãos. Já viu alienígena com cabelo? Eles dizem que os alienígenas são todos seres mais evoluídos que a gente, né? Eu sou o próximo estágio da evolução. Eu, Rendel, né? A gente tá acima de vocês que estão atrasados. Mas a evolução dentro da espécie, eu estou sofrendo. Não vou virar outra espécie. Não. Eu estava vendo a prótese, eu estava vendo, rapaz, o nível de gozação que esse camarada vai ter lá no trabalho quando chegar, né? Saiu de um jeito e chega de outro. Mas por que ele faz isso, irmãos? Ele não está satisfeito. Aí você pega o The Rock, sabe quem é? Black Adam, ele raspa o cabelo. Por quê? Porque ele não gosta dele de cabelo. Já viu a foto dele de cabelo? Ele fica esquisitinho toda a vida. Então ele usa, né? Ele raspa tudo. Ele vive falando que ele não é calvo, isso aqui é uma escolha. Ninguém está satisfeito. Um quer uma coisa, outro quer outra, e assim vai na aparência, geralmente, né? Bem, eu estou falando, irmãos, de uma coisa de autoimagem, que é sério, né? Tem uma auto com L, autoimagem. Não liguem muito para a sua autoimagem com U. Mas há outros conflitos muito maiores, né? E tem, inclusive, profissionais que trabalham constantemente com isso. Essa semana, um irmão em Cristo me ligou, profundas crises, e tem a razão das suas crises. Mas por que, meus irmãos, os conflitos internos, os conflitos consigo mesmo existem a partir da queda? Respostinha de 6 letras, 3 sílabas. Quem arrisca? Começa com P, termina com Cado. Sempre a gente vai na mesma tecla. Então, quando você está... Gente que está depressiva com a sua imagem física, por exemplo. Que é muito magro, que é muito gordo, porque é muito baixo.
até porque é muito alto, já ouvi falar também. É sempre, meus irmãos, uma dificuldade de entender Deus e como Ele age na nossa vida. Aí você tem que pegar essa pessoa e cantar a musiquinha do Diante do Trono para criança, né? Você é linda demais, desse jeitinho, que sei lá o que e tal. Por quê? Porque a pessoa tem dificuldade de compreender que ele é assim, não é apenas porque papai e mamãe eram desse jeito. Aí eu nasci dessa maneira. Não. Às vezes, inclusive, irmãos, com defeitos ou deficiências físicas. Então a minha família tem uma marca de deficiência. A minha lombada, do meu pai, do meu irmão, É impressionante. Meu irmão fez essa semana outra ressonância. É de família. Não tem essa semana que eu não assisto vídeo dizer como fortalecer a lombar. Eu tô aqui, minhas costas estão doendo. E daí? Resultado da queda, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em conflito, depressão por causa dessa maneira, por causa disso? Da mesma forma, todos os outros exemplos, né, que a gente pode dar. Principalmente porque todos nós estamos em um universo em decadência. Isso inclui o nosso corpo. Isso inclui a nossa vida. Ninguém está, né, tipo Benjamin Button, está indo ao contrário e ficando mais novo. A gente está envelhecendo, não tem para onde correr. Pega as fotos, irmãos, da inauguração da videira há 20 anos. Sou eu lá. O tempo passa, tem para onde correr. Essa semana a Márcia do meu tio falou assim, nunca lhe vi de barba branca. Eu falei, pô, a branca não tem para onde correr. Aí o que você faz com essa informação, irmãos? Você transforma em gratidão. Sabe por quê? Porque enquanto você está focado ou no seu envelhecimento, ou nesse problema de saúde e tudo mais, em primeiro lugar, tem muita gente muito pior que você. Foi uma das coisas que eu saí agradecendo a Deus quando eu visitei o setor de tetraplegia no Hospital das Clínicas. Não é brincadeira. Para aluno de seminário saber o que falar, tetraplegia. Aí saímos dali, próxima ala, tetraplegia infantil. Entrei não. Aí eu falei para Eleni, né? Eleni Vação, as maiores autoridades em capelania no Brasil. Eu falei, Eleni, vou não. Vou servir de nada aí dentro. Eu vou chorar do primeiro até o último leito que eu me conheço. Sabe o que eu via? Qual era a situação? Mães que carregaram o filho no banco da frente, sem cinto de segurança. A criança virou airbag quando o carro bateu de frente. Pressionou o corpo da criança contra o painel do carro. Tetraplegia infantil. Como é que você consola uma mãe dessa? O que você fala? O ponto aqui, meus irmãos, é que você, nós não somos detentores do sofrimento humano. Todo mundo sofre de alguma maneira. E muita gente sofre muito mais do que a gente. Então, como é que eu faço com os percalços da vida, qualquer que sejam? Eu agradeço ao Senhor. Primeiro, porque Ele me fez como eu deveria ser. Segundo, porque ele poderia ter decidido soberanamente que minha vida ia ser muito pior do que ela é. Vocês assistiram no sábado, junto com o filme que eu mencionei, o filme da Johnny, né? Sei que se tivesse que suportar um filme da década de 70, 80, né? Os mais novinhos não gostam muito, mas vale a pena o testemunho. E ver a trajetória dela, meus irmãos, como ela passou, inclusive, por uma fase muito mal. Uma jovem de 15 anos aceitar que ela nunca mais andaria. Ouve a Johnny, não precisa descer agora, mas tem umas coisas mais novas dela. Ouça agora com 60 e poucos anos. O que a Johnny conseguiu fazer pela graça de Deus, irmãos? Resolver seus problemas, seus conflitos internos, transformando em algo para a glória de Deus. Nós não somos fruto do acaso, nem física, nem psicologicamente, nem familiarmente, nem o que quer que seja. Há um propósito de tudo na nossa vida. Há um propósito para o sofrimento, inclusive. Amém?
Semana que vem a gente continua sobre os resultados da queda para a humanidade. E ainda em Ramartiologia. Pecado dá trabalho até para a gente terminar o assunto na EBD. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e encerrar por hoje. Pai querido, nossa oração final hoje é gratidão. É de gratidão porque, apesar de ainda vivenciar diariamente a presença do pecado e a relação com ele, nós sabemos que ele tem tempo limitado, prazo de validade, e nós temos uma vida eterna, onde viveremos completamente à parte de qualquer influência, presença ou ataque dele. Ajuda-nos, porém, enquanto aqui estamos, a lidarmos com o pecado, principalmente nas dificuldades que ele traz nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua Palavra e ver especialmente como Teu Filho lidou com todo tipo de situação humana, sempre respondeu de uma maneira que glorificava o Teu nome e a parte do pecado. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui novamente para exaltar e glorificar o Teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.